Bom, vamos aqui responder, né, um pouco mais. Uma resposta um pouco mais elaborada para esse comentário aqui, que eu até fixei no meu vídeo Seja Anarquista, né, por caso você não tenha assistido ainda. Um cara aqui comentou o seguinte: eu concordo com a parte que o Estado oprime as pessoas, com impostos, guerras, inflação, leis, etc. Mas eu não acho que o capitalismo, propriedade privada e livre mercado sejam opressores, pois a propriedade privada é a melhor forma que a maioria da sociedade, que a maioria das sociedades acham de viver pacificamente enquanto as pessoas usufruem de coisas. E o livre mercado usa o dinheiro como um meio para obter coisas por meio de trocas voluntárias. Bom, esse comentário aqui, né, eu respondi ele, eu basicamente falei, bom, você é ANCAP, então vai ver uns negócios de anarco-individualismo, anarquismo de mercado, mutualismo e todas essas coisas. Mas vamos dar uma explicada a mais, né? Eu até falei dessa questão das definições também. Eu tinha alguns outros vídeos falando de anarcapitalismo aqui no canal, acho que eu talvez possa reupá-los se eu não tiver o feito, se eu já não tiver reupado eles. Mas bom, essa questão de definições ela é bem problemática, justamente porque a definição que os ANCAPs usam, eles vão pegar essas definições da Escola Austríaca de Economia, principalmente, né, se tratando principalmente, claro que você vai ter, né, os caras anteriores, então você tem o Bawerk, o Mises, mas o que os ANCAPs, tipo, mais assim gostam é o Rothbard e o Hans Hermann Hoppe, né, o famoso Hoppe. E aí o que que acontece? Eles vão pegar essas definições e também isso vai derivar para toda a argumentação deles. Então, eles vão pegar a definição do Hoppe de ética também, quando eles vão tratar de ética. É, e outras. Acho que vai mais nesses, na real. Acho que não tem. Propriedade, capitalismo, socialismo também. É isso que eu tava tentando lembrar. Socialismo também, eles definem da maneira que eles só definem. E assim. Nossa, deu uma memória que eu já fiz isso em algum outro vídeo no passado. Mas eu vou fazer um negócio aqui rapidão. Ó, pra não virem chegar e falar, né, que eu não sei do que eu tô falando, e os caralho, subir aqui a câmera um pouquinho, peguei aqui um livro do Hoppe, que tá irreconhecível, tá? Mas era original isso aqui, tá? É do do Instituto Mises, Instituto Mises Brasil. Eu comprei o bagulho de verdade, só que a capa foi pro caralho, mano. Uma teoria do capitalismo, do socialismo e do capitalismo do Hans Hermann Hoppe. É um livro interessante, né? Tipo, que eu discordo completamente de tudo que o Hoppe vai dizer. Mas é um livro interessante, talvez eu o releia alguma hora aí, cara. Ó, ele trata de propriedade, contrato, agressão, socialismo ao Estado. Então ele chega aqui já com várias definições, né, no primeiro capítulo, né? Propriedade, contrato, agressão. A definição de agressão também é muito específica do anarcapitalismo, tipo, só eles usam essa definição. Caralho, mano, a câmera ou fica muito espaço pra cima da cabeça ou corta. Merda. Capitalismo, socialismo, enfim, várias coisas. Esse livro aqui eu também já li outro lá do Rothbard, mas o que eu tenho aqui de verdade é esse. O outro é o Peratier. Socialismo estilo russo, ele começa a descrever várias formas de socialismo. Ele vai falar sobre o socialismo estilo o russo, que seria, na real, da União Soviética. Depois o estilo social-democrata, que muitas vezes nem socialismo de verdade também não é. E aí o socialismo do conservadorismo, porque é aí que entra também. Eles vão enxergar socialismo em qualquer forma de Estado, que não faz sentido, né? Até porque o anarquismo está aí para mostrar uma vertente socialista sem Estado. Então o Estado ele não é uma necessidade para o socialismo. E as duas vertentes socialistas que eu mais vejo influência, elas na real veem o Estado como um mal, que são os marxistas que vão assumir, né, que vai ter que ter um Estado de transição. Hoje em dia, né, tá em moda aí, hoje em dia, os marxistas-leninistas, né? Mas também os outros também vão assumir um estado de transição, só de algumas outras formas, pode divergir na maneira. E os anarquistas que não têm estado de transição nenhum, dando estado pra casa do caralho. E, enfim, mas. Então eles vão ter várias essas definições. Eu peguei esse livro aqui, cara, porque é pra mostrar, mano, que eu já acreditei já concordei, né? Acreditei um termo horrível para discussões políticas que dá um tom de religião. Mas eu já concordei com esses termos, já utilizei esses termos. A questão é que não existem termos errados, sabe? Se você tá. A linguagem é para se comunicar, então acaba que
acaba servindo, porque as pessoas se entendem, mas são termos muito ruins, né? Então, são termos muito, muito ruins de se usar, sabe, todos esses termos aí. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Isso faz com que as pessoas não consigam conversar. Então, o ANCAP ele vai chegar para falar com um anarquista, né? Que às vezes o anarquista acusa o ANCAP de não ser anarquista de verdade. Eu acho que esse vai ser o título que eu vou usar também. E aí o cara vai vir tentar explicar o porquê que é, e ele não consegue explicar o porquê que é, porque eles estão usando uma série de definições diferentes, né? Mas para tratar um pouco de capitalismo, que foi o comentário dele, né? Não foi de socialismo, eu acabei abrangindo, porque eu sei, né, com base nos termos, a origem do pensamento. Mas para abordar um pouquinho mais sobre o capitalismo, vamos lá. O que é o capitalismo então? O capitalismo ele não pode ser definido como trocas voluntárias simplesmente, justamente porque trocas voluntárias e comércio existem há muito mais tempo do que o capitalismo. Então, trocas voluntárias, comércio, contratos, propriedade privada, tudo isso existe há muito mais tempo do que o capitalismo. O capitalismo ele é um sistema econômico. Então, ele tem uma origem, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma fase anterior, que você vai vendo ele se formar. Então tem todas essas questões. É uma evolução histórica, né? Um passo histórico, não é algo que sempre esteve aí. E é até engraçado, porque eles não gostam de dialética, mas a relação do capitalismo que eles assumem é dialética. Por quê? Para eles, o capitalismo sempre existiu e está existindo agora. Mas ao mesmo tempo, ele nunca existiu de verdade, porque sempre teve algum socialista leia-se autoridade, só que eles também vão aprovar alguns tipos de autoridades, mas eles não vão desaprovar algumas outras, então sempre tem alguma autoridade que eles vão desaprovar, justamente porque ela vai regular e mexer nessa questão. Só que muito deles não entendem que muitas vezes essa regulação, esse controle estatal feito da propriedade é, na realidade, para beneficiar o proprietário, da maior parte das vezes, é justamente isso. Então, é engraçado essa questão essa dialética dentro de uma vertente muito contra-dialética, né? Nossa, não pode ter nenhuma contradição, nenhuma coisa e tal. É, Mas enfim, então é basicamente por isso. O capitalismo ele é um sistema econômico que é o sistema econômico vigente. Nós estamos em um mundo capitalista, nós vivemos em uma sociedade capitalista. É isso aí, cara. E ao mesmo tempo, quando você tem comunidades primitivas, da idade antiga, da pré-história, comercializando, trocando, fazendo escambo, ou mesmo que se use uma moeda para fazer essas trocas, isso não é capitalismo, isso é comércio, isso é diferente, isso é outra coisa. E o comércio, sim, realmente, não sei se dá pra. Acho que não dá pra dizer que sempre existiu, né? Porque em algum momento ali o ser humano tava tão primata que nem isso tinha. Mas o comércio realmente é muito antigo. O comércio você vai ter ali desde de começo, assim, normal e tal. Isso sim. Agora a questão do porquê que o capitalismo é opressivo. Se o comércio é opressivo ou não, é uma discussão que eu planejo ter com um inscrito. Estamos só vendo de marcar aí. Eu acho que o cara parou de usar o Twitter, eu tinha dado um toque nele, mano. Você ainda tá. Eu tô te esperando, mano. Bora gravar que vai ser foda esse debate. Mas, enfim, essa é uma discussão. Se sequer o comércio pode ser considerado opressivo, né? Então, tem uma vertente de anarquistas não só anarquistas, uma vertente política, então também vai englobar, normalmente comunistas, não necessariamente anarquistas, que vão dizer que qualquer maneira de comércio, qualquer forma de comercializar, de ter dinheiro também, todas essas coisas, isso já é um começo, é o começo da merda. Você não pode ter nem isso. Você não pode ter dinheiro, você não pode ter comércio, você não pode ter trocas voluntárias. O que você tem que ter é justamente uma autogestão da uma autogestão comunista da produção. Uma autogestão comunitária e tudo mais. E diferentemente do que a escola austríaca diz, isso não é impossível, isso já aconteceu, inclusive. Então isso é possível, mas eles já dizem que não só é possível, como é a única maneira de se ter liberdade. Em contrapartida, temos alguns, também anarquistas, que vão preferir o anarquismo de mercado, que vão preferir que as pessoas sejam anarquistas, então não terá uma burguesia, por exemplo, mas você terá sim comércios, você terá trocas, você terá dinheiro, você terá empregos, que você vai receber salários, todas essas questões. Nós já estamos um pouco mais familiarizados. E eu acho que é muito mais fácil de uma pessoa entender com o comércio do que sem, porque para muitas pessoas, até mesmo para mim que já era anarquista há um tempo, quando eu entrei em contato com essa discussão mais profundamente, foi difícil
materializar, sabe? Tipo, de se materializar na cabeça, no caso, não faz sentido, né? Idealizar, talvez, né? Um mundo sem comércio. Isso é muito difícil, porque a gente viveu em um sistema de comércio no qual a gente cresceu sempre vendo referências a isso e isso está na cultura muito profundamente, né? Porque é um costume muito antigo, então é difícil de você imaginar como que seria de forma diferente. Acaba sendo realmente muito complicado. Então eu entendo também que isso acaba sendo mais palatável para as pessoas, então eu acho que a gente não pode descartar, sabe? O negócio é independente, e aí entra uma questão, uma discussão econômica, e de economia eu não sei tanto assim, o que eu mais falo aqui no canal é mais uma questão filosófica de direitos, e tipo, que eu acho que é o que eu mais pesquiso, assim, o direito, né? De como que você não tem o direito de. Né, você tem o direito de ser livre, basicamente. E, enfim, mas tem toda essa questão econômica, se o comércio só já vai dar merda, já pode permitir o acúmulo de capital, vai dar bosta e tal, ou se não vai acontecer. Pra mim, o que parece, assim, estando de longe, é que é viável os dois são viáveis. Então é viável você ter uma economia comunista anarquista e uma economia de mercado anarquista. É, mesmo que você prefira alguma delas, eu também não acho. Eu esqueci qual que é o nome do autor, que ele era comunista, um anarquista comunista, que ele disse que, bom, eu prefiro dessa maneira, eu acho que assim vai funcionar melhor. Mas se as pessoas livremente escolherem o mercado, eu não tenho o que fazer. Elas escolheram isso, eu não vou ser autoritário de falar, vocês não podem. Então, eu também acho que eu vou nessa linha. Talvez por ter sido ANCAP, né, por muito tempo, ter lido muita coisa de comércio e tal, eu tenho uma visão que tende a gostar do mercado, a olhar e tal ver todas essas questões. E também tem uma outra coisa, as leis da escola austríaca, né? Todas as leis que eles vão aplicar de mercado e concorrência, os caralho a quatro, elas não se aplicam hoje em dia, tá? Elas não se aplicam hoje em dia. Mas eu fico pensando, talvez em um mundo anarquista, um mercado realmente livre, elas se aplicassem. Talvez, quem sabe? Nós não sabemos. Acho que o único maior problema é a questão deles quererem fazer economia a priori, né? Isso aí também é paia, meio complicado. E aqui, para finalizar o vídeo, exemplificando o porquê. Porque eu disse que é diferente, mas eu não expliquei. Então, o que que é o capitalismo, então, na versão mais vigente, assim? É, claro que não seria tão necessário, né? Porque é a versão mais normal, então acho que eles sabem, no fundo, também. Mas, enfim, a propriedade privada, ela não é qualquer coisa que você possui. Então, eu possuo esse fonezinho aqui de ouvido, assim como você possui, provavelmente, algum fonezinho também. Isso não é uma propriedade privada. Para os anarcapitalistas e algumas outras vertentes da direita, muitas pessoas da direita, no senso comum, né? Você pode considerar, isso pode ser considerado uma propriedade privada, mas isso não é uma propriedade privada. Tecnicamente, se você for olhar na lei, né, para ser uma propriedade privada, você tem que ter o título disso. E aí acaba entrando em algumas coisas que também a gente nem tá tratando por exemplo, sei lá, você pode ter uma propriedade privada de uma casa, de um carro, essas coisas que você vai ter um título expressando que você realmente é o dono daquilo, legalmente o dono daquilo. Mas não é isso que a gente está cricando, isso não é o problema. O problema é a propriedade privada, quando esta propriedade privada dos meios de produção fica restrita a um pequeno grupo. Porque o que acontece? Se um pequeno grupo detém essa propriedade, eles detêm a maneira com que a produção vai acontecer. E aí, o que acontece? Eles vão precarizar o trabalho para querer explorar muito mais. Então, né, pensa, se você tem os campos. Se todo mundo pode trabalhar nos campos e todo mundo trabalha nos campos e você depois colhe e distribui a comida, por exemplo, é uma coisa. Agora, outra coisa tem três pessoas que são donas de todos os campos aqui dessa região, por exemplo, é um exemplo hipotético. E aí, se você quiser trabalhar no campo, se você quiser trabalhar, você vai ter que trabalhar para uma delas. E aí você vai ter que plantar da mesma maneira que você plantaria da outra forma. E vamos supor que você conseguiria receber um tanto bom se fosse redistribuído com todos os trabalhadores. Você vai ter que receber tipo 10% disso, porque 90% vai pro cara. Então, basicamente isso é para ele vender e ter o lucro e todas essas questões. Então, basicamente esse que é o problema, é quando você tem essa propriedade privada que vai se acumulando também. O grande problema também é a acumulação. Como que não é o cara, ele não vai ser dono de um pequeno pedaço. Assim, quer dizer, isso também tem. Isso também isso não é um problema. Porque até mesmo, né, o que seria justo, por exemplo, é que todo mundo tivesse um pouco de terra, por exemplo. Mas não, é porque muitos não têm nada, terra nenhuma, e poucos têm terra pra caralho. Esse é que é o problema nessa essa diferença. E
Bom, eu tratei aqui eu falei mais da propriedade do campo para dar um exemplo, mas você pode também colocar essa propriedade em fábricas, em empresas. É, às vezes nem muito. Não precisa ser tão. Tipo, às vezes pega muito de fábrica, porque é uma discussão, né, que vem ali da Revolução Industrial e tal. Mas não precisa ser, mano. Você pode pegar um escritório, uma empresa mais moderna, um YouTube da vida, um Google. Tudo isso aí são propriedades privadas também. E aí os ANCAPs, eles vão acabar criticando a burguesia e essa propriedade. Eles não vão criticar essa propriedade. Eles nunca vão criticar a propriedade. Essa é a questão também. Eles nunca vão criticar a propriedade. Mas eles vão criticar esse tipo de acúmulo de propriedade e esse tipo de empresário, que esse tipo de burguês, né, que são burgueses, eles vão criticar como corporativistas e monopolistas, porque eles também são contra o monopólio. O problema é que esse ser contra é de forma muito idealista, porque na prática você não consegue, dentro do capitalismo, não ter formação de monopólios. Justamente porque é uma tendência do capital se acumular. E, bom, eu tratei da propriedade, o livre mercado também, né? Essa questão histórica que o livre mercado sempre existiu, a propriedade. E o capitalismo é isso, é o sistema. Não é o sistema da propriedade privada, tá? Não se engane, a propriedade privada existe há muito mais tempo. A propriedade privada está relacionada até mesmo com a criação do Estado. E aí eu tenho que citar o clássico livro do Engels com um título enorme, que é a origem da propriedade privada da família do Estado, que ele demonstra isso melhor e tal. Então, a propriedade privada, o capitalismo não é um sistema da propriedade privada, não cometa esse erro também. A questão é que o capitalismo é o sistema em que tudo é mercantilizado, tudo vira uma mercadoria e se preza pelo lucro pra caralho. Então você vai ter as empresas. Caralho, agora me faltou uma definição melhor. Então essa definição não ficou tão boa, né? Não ficou tão boa. É um, então é um mercado que vai ser extremamente distorcido. Vai ter um acúmulo de capital, vai ter a burguesia e todas essas coisas, né? Como a classe que detém, né? Agora, basicamente, imagine um mercado que não tem uma classe que detém, todo mundo detém. E a partir do momento que todo mundo detém, as pessoas trocam entre si. Isso é um livre mercado, por exemplo, anarquista. Agora, um mercado não. Alguns não têm nada, alguns têm muito pouco, e pouquíssimos têm coisa pra caralho. É isso, sabe? É isso. É... Realmente não tô gostando da definição que eu dei de capitalismo, mas foi, tipo, meio em cima da hora, não preparei nada. Mas é basicamente isso, né? Tudo vira mercadoria, você vai mercantilizar. Isso parece muito daqueles cortes que o cara fala bobagem por ter se embaralhado nos próprios pensamentos. Mas, perdão, cara, eu vou falhar com. Só pesquisar, né, velho? Só dar um pause aqui. Sei lá, mano, você fala que essa definição nem tá ruim também. Eu tô zoado das ideias hoje. Enfim, é isso, tá? É isso aí. Então, não, o capitalismo não é um sistema de trocas voluntárias, justamente porque, como ele vai defender o acúmulo de capital, né? O acúmulo de capital, ele vai. E o capital, né, que é a propriedade privada, né? Então, basicamente, acúmulo de propriedades e tudo mais. Ele vai. Ele não vai ser um livre mercado puro, porque ele vai distorcer várias relações que estão aí no meio. Tudo mais, não vai ser uma competição justa. Acho que é isso aí. Caralho, tratamos de ponto pra caralho, hein? Mas é isso aí. Aos ANCAPs que assistiram isso aqui, eu não dá pra considerá-los camaradas, cara. Vocês estão defendendo umas merda muito esquisita, principalmente se você for olhar as pautas do dia a dia. E tem muito ANCAP cuzão que é só um bando de direitista preconceituoso que viu, bom, aqui eu tô vendo uma extremação da extrema direita, então eu vou entrar aqui porque aqui, tipo, eu consigo ser nazista, tipo. Eu já falei, cara, eu já participei do grupo do Foi no Telegram e um dos administradores do grupo do Foi era um nazista assumido. Tá aí. E a outra C4 lá, que é uma outra ADM também, o nazista é Nick, que é o nome dele, então tem que expor esses caras mesmo. E a C4 é tipo, não é nazista, mas ela não acha de boaça o Nick tá lá, sabe? Sabe, é um ambiente complicado. E, e se você é um ANCAP que se incomoda com esse tipo de coisas, como eu era um ANCAP que me incomodava com esse tipo de coisa, porque eu li essas coisas, eu li os livros, alguns textos, e falo, cara, eu concordo com isso aqui, eu concordo com a propriedade, eu concordo com o mercado, eu concordo com tudo isso aqui. Mas, mano, você chega na prática, os caras estão defendendo os bilionários corporativistas, né, que era o termo que eu usava na época. Você chega na prática, os caras estão defendendo posturas socialistas, só porque elas estão com cara de capitalismo. No caso, são posturas autoritárias porque elas são capitalistas, porque eles estão se dizendo capitalistas, mas a real é que eles são capitalistas mesmo. Porque a questão é que a gente não vive só um corporativismo, é só um capitalismo. Ah, não, mas é porque aqui a gente tem uma tendência de monopólios e criar corporações e. Cara, sim, isso é o capitalismo, tá?
Enfim, é isso aí, cara. E os ANCAPs, né? Então tem esses dois tipos. Tem um tipo de ANCAP que você manda pra puta que pariu e outro tipo de ANCAP que, cara, eu entendo que você pode ter uma boa intenção. Então dá uma pesquisada em outras vertentes pra não ficar muito viciado nessas definições direitistas. Vai dar uma olhada, pesquisa o anarquismo de verdade, que você pode gostar, você pode surpreender e pode falar, caralho, isso aqui é até mais livre do que eu pensava que podia ser. Mas enfim, é isso aí. Falou e tchau.